nós vamos falar sobre direitos autorais do seu e-book. Mais especificamente, como que você protege o seu e-book da pirataria, de cópias e de compartilhamento sem a sua autorização. A etapa de proteção dos direitos autorais do seu e-book é uma etapa muito importante quando a gente se fala em distribuição, que é uma das fases do método conteúdo estratégico. E quando você chega nessa etapa de distribuição, que é justamente pegar o material que você criou, o e-book que você criou, levar até as plataformas de venda para distribuir e fazer com que as pessoas vejam, você vai ter essa preocupação provavelmente de direitos autorais. E é o que a gente vai falar na aula de hoje. A primeira coisa que você precisa ter em mente quando se fala em direitos autorais de e-book e a proteção do seu e-book é que, infelizmente, não tem como você proteger o seu material 100%. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você evitar que as pessoas compartilhem, que elas copiem o seu e-book 100%. Não tem como blindar isso 100%. Porém, existem sim formas, maneiras, ferramentas que você pode utilizar que vão proteger mais o seu material e vão dificultar o plágio desse material, o compartilhamento dele sem autorização. E é exatamente essas formas e tudo, o que circula aí, a proteção do seu e-book, que a gente vai falar nesta aula. E antes de nós começarmos a falar sobre as formas de você proteger os direitos autorais do seu e-book, a gente precisa entender por que é importante você se preocupar com essa proteção. E eu separei aqui 3 motivos principais para você se preocupar com isso, prestar atenção nessa aula e aplicar o que eu vou te ensinar aqui hoje. O primeiro motivo é para garantir os seus direitos autorais sobre o e-book que você acabou de criar. Então esse é o primeiro motivo, você garantir que você tem os direitos sobre esse material, tanto os direitos de criação como os direitos de utilização desse material. Porque afinal de contas, nós estamos falando aqui de um e-book para venda, ou seja, um material que vai ter um ganho financeiro aí. E por conta disso, logicamente, você precisa ter esse cuidado aí com os seus direitos. O segundo é provar esses direitos que você tem. Então, uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você provar que você tem esses direitos. Então, é importante que você preste atenção nessa aula, justamente para que você tenha formas, que a gente vai falar mais à frente, para provar que você tem esses direitos, que você é o autor, que você foi realmente a pessoa que criou esse material. E tudo isso porque em algum momento você vai precisar tomar medidas. Vamos torcer para que isso não aconteça com você. Você não tem que chegar aqui ao ponto de tomar medidas para provar que aquele e-book é seu ou processar uma pessoa e até as medidas judiciais. Mas quando você se preocupa com a proteção de direitos autorais do seu e-book, você torna isso aqui possível. Então são esses 3 motivos principais para você se preocupar com isso, prestar atenção e ver se você está levando isso a sério aí na construção do seu e-book. Agora que você já sabe a importância de você se preocupar com os direitos autorais, nós vamos ver 3 verdades sobre essa proteção que você precisa saber. E por que você precisa saber dessas 3 verdades? Porque a maior parte das pessoas se confunde um pouco quando chega aqui, não presta muita atenção a isso, tem uma visão deturpada do que é os direitos autorais, do que é a proteção, do que é possível proteger quando se fala em e-book, e é por isso que eu estou trazendo essas 3 verdades para você. Primeira coisa, a primeira verdade você já conhece. Não é possível proteger 100% o seu e-book. Eu comecei a aula falando sobre isso e não é à toa, porque você precisa saber, você precisa ter isso na sua mente. Por que eu estou falando isso para você? Não é para te desmotivar, mas eu estou falando para você entender em que mercado que você está entrando, o risco que tem nesse mercado, você distribuir o seu e-book tendo consciência disso. Porque senão, se eu falar que você vai ter uma forma mágica de proteger seu e-book, é bem capaz de quando você se deparar aí com alguém que plagiou, alguém que copiou, você trave, você desista desse mercado ou você não queira continuar, você acha que foi enganado. Então, para evitar isso, tem que entender, não tem uma forma de você proteger 100%. E por que não tem isso? Porque a tecnologia está avançando cada vez mais.
Quanto mais ela avança, assim como tem soluções que nos ajudam, tem também aquelas pessoas que se aproveitam da tecnologia para fazer atividades ilícitas, como, por exemplo, copiar, plagiar conteúdos de outras pessoas. Então é um pouco difícil de você blindar isso 100%. Mesmo que você bloqueasse todo o seu e-book, por exemplo, para que a pessoa não conseguisse copiar de maneira nenhuma, ela ainda assim poderia tirar, por exemplo, o celular do bolso, tirar uma foto, ela poderia até transcrever o seu material se ela quiser, colocar seu e-book aqui do lado e digitar. Então, por isso que não tem 100%. Existem maneiras que, infelizmente, a gente não consegue barrar, não consegue impedir que a pessoa copie. E por conta desses fatores, você não consegue proteger 100%. Mas isso não quer dizer que você não deva proteger. Você tem formas, tem ferramentas de fazer isso e a gente vai ver nessa aula. Só quer dizer que você não tem que se apegar muito a isso. Você tem que entender que há um limite de proteção ali que você consegue oferecer e está tudo bem. O segundo ponto vai acontecer com você. Vai acontecer com todo mundo. Tá? E eu não estou falando isso para te desanimar, para jogar praga em você, torcendo que isso aconteça com você. Não, eu estou torcendo para que não aconteça com você. Mas a verdade é que provavelmente vai acontecer. E por quê? Porque acontece com quase todo mundo. É uma coisa que qualquer pessoa pode passar. A partir do momento que você lança o seu e-book, você está correndo o risco disso acontecer com você. E quanto mais famoso, quanto mais sucesso você faz nesse mercado, maior a chance de você ser copiado e você ser plagiado. E por quê? Porque aquilo que é bom é copiado. É assim que funciona, você pode concordar ou não, mas é assim que funciona. É só você olhar as grandes empresas, as grandes invenções do ser humano, elas foram inéditas em algum momento, a partir de determinado período, ela começou a ser copiada, começou a ser plagiada, começou a ter cópias. Então a mesma coisa vai acontecer com o seu e-book, infelizmente. Se ele é um e-book bom, se você está fazendo um bom trabalho, se você está tendo sucesso, uma hora ou outra, você vai cair aqui nesse problema do plágio, alguém vai tentar te copiar, alguém vai tentar compartilhar seu conteúdo de maneira desenfreada, né, sem autorização. Então você já precisa estar preparado para que isso aconteça. E também porque a própria verdade número 1 de não ser possível você proteger 100%, acaba abrindo aí uma lacuna para que isso aconteça mais cedo ou mais tarde com quem produz e-books. E não só e-books, mas qualquer produto digital que você produza. Então não adianta você pensar assim, então eu vou desistir de e-book e agora eu vou focar só na criação de cursos. Não é assim que funciona. Mesmo os cursos, eles também podem ser copiados, porque a pessoa pode capturar lá, pode gravar a tela também. E a terceira verdade é, isso não é o fim do mundo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Muitas pessoas se desesperam quando elas se deparam com essa possibilidade de ter o seu conteúdo copiado. Elas ficam tão assustadas com isso que às vezes elas acabam travando e elas deixam de lançar o e-book por causa desse item. Já que pode ser copiado, pode ser plagiado, eu não vou lançar o meu e-book. Não é assim que você deve pensar. Você sabe que isso vai acontecer uma hora ou outra, a probabilidade de acontecer é muito grande. Você sabe que não existe uma maneira de proteger 100%. Então não se deixe parar por conta disso. Por mais que essas duas regras aqui assustem, saiba que isso não é o fim do mundo. O fato de alguém compartilhar o seu e-book não impede você de ter sucesso nesse mercado. Se isso fosse verdade, se o fato de existir piratas atrapalhasse o sucesso de alguém, a indústria da música, a indústria dos filmes, ela provavelmente já teria falido. Isso não aconteceu. São indústrias que valem bilhões de dólares, que geram bilhões de dólares todos os anos. Então o fato do pirata existir não quer dizer que o seu negócio vai acabar, que você nunca mais vai conseguir vender o seu e-book, que ninguém vai estar disposto a comprar o e-book original. Não, fique tranquilo. Você não tem que abandonar o negócio de e-books só por conta disso. O que você tem que fazer, na verdade, é focar naquilo que você controla. Tudo que for possível fazer para evitar ou dificultar o plágio, você vai fazer. Agora, se mesmo assim acontecer o plágio, tá tudo bem, você vai ficar de consciência tranquila. Porque, na verdade, o pirata está te ajudando a distribuir o teu conteúdo, levar a sua mensagem para as mais pessoas, e não só te atrapalhando. Então você tem que mudar esse mindset, essa mentalidade, para que isso não acabe travando você, impedindo que você lance um bom produto, um bom conteúdo no mercado. Tá? Se inspira nas grandes indústrias, nos grandes cantores, escritores, que mesmo com todo esse risco aqui, eles lançaram e tiveram sucesso.
Com base em tudo isso que você viu aqui, eu não estou dizendo para você ficar de braços cruzados aí, esperando o seu conteúdo ser copiado, ser plagiado, ser compartilhado. Não é isso. Eu vou trazer aqui para você formas para você evitar que isso aconteça, você dificultar isso. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que não é o fim do mundo, que você não precisa se preocupar em relação a isso e principalmente não deve deixar que esse fator impeça você de lançar o seu e-book. Você tem que fazer o contrário. Aí é que você tem que lançar o seu e-book e se provocar aí para você conseguir evitar isso da melhor forma possível. E agora vamos falar sobre as formas de proteger o seu e-book. Como que você faz essa proteção efetivamente? Aqui eu vou apresentar apenas as possibilidades para você e uma visão geral de cada uma dessas ferramentas, de cada uma dessas formas de proteção. Só para você entender quais as possibilidades que existem, como elas funcionam, quais as suas vantagens e desvantagens. Existem basicamente duas categorias para você proteger. A primeira categoria é a categoria de registro. O que é a categoria de registro? É quando você registra a sua obra, o seu e-book, em algum site ou em algum órgão específico para isso, um órgão oficial para isso. E uma das formas de você fazer isso é através do ISBN. ISBN é um código composto aí por uma sequência de números que ele é usado para identificar livros e softwares. Então você vai até um órgão especializado nisso, um órgão oficial, faz esse registro e eles vão te dar ali um código. Com esse código, o seu leitor ou qualquer outra pessoa, a partir do momento que consultar ele, consegue saber informações a respeito do seu e-book, como por exemplo, quem foi o autor, qual o título e subtítulo, qual a edição, qual o ano e muitas outras informações relacionadas ao registro do seu material. Esta é uma das formas mais antigas de fazer registro e é inclusive uma das formas utilizadas para registrar livros impressos mesmo. Então você provavelmente já foi numa livraria, você viu que os livros lá na capa, eles têm um código de barras, por exemplo, ou na ficha catalográfica, que é aquela página que vem depois da capa, tem lá um código, uma sequência de códigos lá que você consegue fazer uma busca em determinados sites e saber exatamente detalhes daquele livro. É a mesma tecnologia, a mesma forma de registro, só que agora está disponível também para o seu e-book. E para fazer esse registro, aqui no Brasil, você vai procurar a CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, que hoje é um processo todo online, então você pode fazer direto pelo site da CBL, aí em cerca de alguns dias o registro já está pronto e você tem essa proteção aí para o seu material. Também é um registro que não custa muito caro, só a critério de exemplo, no momento que eu estou gravando essa aula está em cerca de R$22 esse registro, então é uma forma de você ter um registro oficial ali com um órgão oficial, dizendo que você é o autor daquela obra e ter detalhes catalogados aí para você poder encontrar, ter uma forma de provar que foi você quem fez esse registro. A segunda categoria, a segunda forma, na verdade, de você proteger é o registro digital. Esse registro digital, você basicamente vai em um site, faz o cadastro do seu e-book, eles geram também um código, lá um certificado provando que você fez esse registro e vai ficar ali registrado que você foi a pessoa que registrou aquele material pela primeira vez. Além do código lá de registro, sai também a data, o horário que você cadastrou, que também serve para comprovar que você foi a pessoa a fazer o registro daquele material naquele momento e que aquele material era exatamente da forma como você tem ali. É, na verdade, vamos dizer assim, um registro em cartório 2.0, um registro digital. Parece muito com aquele registro que você faria em cartório. Então você provavelmente já precisou registrar um documento lá no cartório, você pegou o documento, levou lá, eles carimbaram, tinha lá um código, eles assinavam. É a mesma coisa que acontece com o registro digital. Só que ao invés de você ir até um cartório para fazer isso, e você ainda pode fazer isso, agora é tudo feito online, é feito por cartórios online, como se fossem empresas virtuais, empresas online, digitais, que fazem esse serviço como se fosse um serviço de cartório online. Então antes no cartório, o que precisava acontecer? O tabelião olhava lá o seu material e fazia o registro. Agora tem computadores, robôs, sistemas especializados em fazer isso. Então não precisa ter uma pessoa lá para fazer esse registro. Você simplesmente vai num site, faz lá o seu cadastro, envia para a ferramenta e ela faz esse registro sem precisar ter uma pessoa ali
para fazer esse registro. A eficácia dele, né, a prova dele é que você foi a primeira pessoa, mas é um registro importante também, já que funciona parecido com os cartórios, né, e você pode dizer, ó, eu fui a primeira pessoa a registrar esse material, então entende-se, né, subentende-se que você é o autor original daquela obra do que uma pessoa que vai registrar isso em outro momento. A CBL, como nós vimos aqui em cima, ela também faz esse registro digital, lá ela chama de registro autoral, e ela emite um certificado para você, dizendo que você foi a pessoa que fez aquele registro, lá com carimbo de data, hora, tudo certinho. Você também pode solicitar lá no site da CBL, porém não existe só a CBL, existem outras ferramentas. Esses dois aqui são os registros, como eu falei. A segunda categoria são os controles no arquivo. Ou seja, aqui você registra em um órgão, em um site, uma empresa especializada, a existência daquele documento e que você foi a primeira pessoa a registrar. No controle de arquivo, as informações são alteradas diretamente no seu e-book. E elas podem tanto inserir informações no seu e-book, como a gente vai ver, para provar quem comprou, quem tem o direito de ter acesso àquele material, como também elas podem limitar a utilização do seu e-book por uma série de recursos. E a gente também vai ver duas opções aqui hoje para você entender. Indo para essa linha de proteção de direitos por controle de arquivo, nós temos a terceira forma, que seria o DRM social. É uma espécie de carimbo que algumas plataformas de vendas inserem no seu e-book. Então você foi lá, divulgou o seu e-book, por exemplo, na plataforma Hotmart, que é uma das mais conhecidas, e algum comprador, algum leitor foi lá e adquiriu o seu e-book. Quando ele baixar aquele e-book, a própria plataforma, né, a Hotmart, vai carimbar lá no seu e-book, às vezes no rodapé, às vezes em outras áreas, na lateral ali do e-book, vai carimbar nas páginas o nome completo da pessoa e dados pessoais dela, como CPF, por exemplo. Com isso, né, uma autorização por escrito que vai sair lá, dizendo quem de fato comprou aquele material e quem pode ter acesso a ele. Além dessa informação sair já automaticamente, né, carimbada, vamos dizer assim, pela plataforma, ela também acaba inibindo o leitor de compartilhar esse e-book com outras pessoas, porque ele não vai querer, né, compartilhar o seu e-book com os dados dele ali para que outra pessoa possa utilizar. Então isso acaba inibindo principalmente para pessoas compartilharem com quem elas não conhecem, com terceiros, ou vender o seu material sem autorização, já que vai ter essa informação. Além da Hotmart, praticamente todas as plataformas onde você vai vender e-book, elas têm esse recurso. Então é algo bem popular que você pode utilizar, geralmente não tem custo extra, então vale a pena você se informar e você ativar isso no seu e-book. A única desvantagem é que com softwares específicos e habilidade, qualquer pessoa pode tirar essa informação do arquivo ou ocultar ela, ou pintar ela, ou apagar isso de alguma maneira, e aí você não tem uma proteção tão eficaz assim. Mas já ajuda a impedir, né, que a pessoa compartilhe aí com terceiros e diminuir, né, a chance do seu e-book ser pirateado. Vale lembrar também que o passo a passo para ativar o DRM social em cada uma das plataformas pode variar, porém costuma ser muito parecido com as duas plataformas que a gente está sugerindo aqui no curso. Então vai ser fácil você ativar isso. Já o quarto, ainda falando sobre controle no arquivo, é a proteção por senha. Então você faz uma criptografia do seu e-book, você fecha ele, você bloqueia ele, e para a pessoa ter acesso, poder ler, visualizar o seu e-book, ela tem que digitar uma senha. Existe uma série de ferramentas que oferecem esse tipo de recursos. Então a gente não vai se estender aqui e falar sobre cada uma delas. O mais importante é você entender a ideia aqui. A pessoa comprou o seu e-book, você envia para ela, ela vai baixar aquele documento, só que na hora que ela for abrir o documento, ela precisa digitar uma senha. E essa senha você vai enviar para ela por e-mail, né, junto com o link ali, quando ela fizer a compra. A desvantagem desse recurso aqui é que, geralmente, né, se a pessoa está interessada em compartilhar o seu material com outra pessoa, principalmente se ela está mal intencionada em fazer isso, ela provavelmente vai enviar a senha junto. Então, acaba que não tem tanta eficácia em proteger o seu material. Ao meu ver, ela mais atrapalha o seu leitor, porque toda hora ele tem que ficar baixando o material, ele vai abrir, ele tem que lembrar da senha, às vezes a pessoa esquece, né, e isso pode dificultar o consumo ali do seu e-book, do que necessariamente protege o seu material. Mas eu trouxe aqui como uma opção para você entender que ela existe
E se você achar que faz sentido, você pode utilizar também. Caso você queira fazer isso, é só você procurar aí na internet como proteger PDF com senha, que você vai encontrar provavelmente várias ferramentas que fazem isso, para você implantar isso aí no seu e-book. Além dessas formas que nós vimos aqui, no link complementar aqui dessa aula, você vai encontrar um artigo do nosso blog, onde tem outras formas para você proteger o seu e-book, explicando cada uma delas também. Recomendo que você clique ali na leitura complementar e veja essas informações para se aprofundar sobre esse assunto. Antes de finalizar, eu quero trazer aqui para você uma dica bônus muito importante. Ofereça algo impossível de copiar. E talvez agora você está olhando para essa afirmação, deve estar achando que eu estou ficando louco, né? Porque você deve estar pensando assim, mas você falou que não tem como proteger 100%, que eu provavelmente vou ser copiado. Como que você quer que eu ofereça algo impossível de copiar? A ideia aqui é você sair do e-book. É você pensar o que eu posso oferecer para o meu leitor, para o meu cliente, que ele vai gostar muito, que vai complementar o meu e-book e que ao mesmo tempo não possa ser copiado por outras pessoas ou que seja muito difícil para essas pessoas copiarem. E um desses exemplos é a sua atenção. Você é especialista na sua área, no seu segmento. Pelo menos se você escolheu lá o nicho e o tema com base no seu conhecimento, afinidade e resultado, você é especialista nessa área. Então muitas pessoas pagariam verdadeiras fortunas para ter acesso à sua atenção, ao seu conhecimento. Quando eu digo atenção aqui, é você falar diretamente com elas, é você oferecer um suporte, é você fazer uma mentoria, você fazer aulas ao vivo. Isso é impossível de copiar. É claro que o seu concorrente ou uma pessoa interessada em plagiar o seu conteúdo, ela também pode fazer uma aula, também pode fazer uma mentoria, mas mesmo assim não seria com você essa aula. Você é impossível de copiar. Então, você oferecer a sua atenção, o seu conhecimento, assim, um relacionamento mais próximo com os seus leitores, tende a funcionar, porque é uma coisa que não é possível de ser copiado e ao mesmo tempo é uma coisa que agrega muito valor ao seu e-book. Além da sua atenção propriamente dita, através de mentoria, consultoria, você pode pensar também em oferecer, por exemplo, grupos no WhatsApp, comunidades, coisas que você cria em volta do seu e-book, que agregam bastante valor e que ao mesmo tempo não podem ser replicados, porque aquela comunidade é sua, foi criada por você, com os seus alunos. Então mesmo que crie uma comunidade parecida, não vai ter as mesmas pessoas, não vai ter você lá moderando. Isso faz com que você consiga blindar mais o seu material de cópias. Só a critério de exemplo, para ficar um pouco mais claro para você, uma vez eu entrei em um curso vendido online, eles vendiam lá as aulas do curso, mas o grande suprassumo ali daquele curso nem era as aulas. Era, na verdade, o portal onde ficavam as aulas, que além de ter acesso ali às aulas, tinha vários outros recursos, tinha uma comunidade lá dentro, ou seja, o produtor desse treinamento, a pessoa responsável por ele, investiu muito para desenvolver aquele site, aquele portal sob medida. Ela oferece coisas ali dentro que um concorrente, uma pessoa interessada em piratear o conteúdo dela jamais conseguiria oferecer ou teria que investir muito, tanto quanto ela investiu para fazer isso. Quando você faz isso, você reduz a chance de alguém fazer todo esse investimento para piratear o seu conteúdo, né? Você aumenta o que a gente chama de barreira de entrada. Você torna mais difícil para a pessoa se tornar um concorrente seu. No caso desse exemplo, a pessoa decidiu investir em um portal lá todo desenvolvido, ela tinha recurso para isso. Não quer dizer que você precisa fazer um portal do zero, um site com vários recursos, mas a ideia aqui é você procurar aquilo que você pode oferecer para a pessoa, que agregue valor, que faça com que as pessoas queiram comprar de você e não do pirata, e principalmente que torne a vida do pirata difícil, porque ele não vai conseguir replicar aquilo que você está oferecendo. E para finalizarmos essa aula, eu quero deixar aqui 3 dicas finais para você, 3 orientações gerais para você realmente proteger o seu e-book e garantir os seus direitos autorais. A primeira dica é: coloque o seu nome, o nome do autor no e-book. É importante que o documento tenha o nome do autor e, se possível, até mais informações desse autor, a biografia, dados de contato, para você garantir que as pessoas saibam quem realmente produziu esse material. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, faça todos os registros possíveis, inclusive o que a gente citou aqui, para proteger o seu e-book, para garantir o seu registro autoral, ou pelo menos o registro, né, garantindo que foi você que registrou aquele material em primeiro lugar.
E a terceira dica é, na dúvida, procure um advogado especializado em direitos autorais para ver como que você pode proteger ainda mais os seus e-books, saber exatamente como que funciona isso para você poder proteger. Nós não somos especializados em direito, civil e nem criminal, então a gente não vai te dar orientações em relação a isso. Nosso papel aqui é trazer ferramentas, dicas, técnicas que te ajudam a proteger isso na construção do seu próprio e-book ali. Mas se você precisar de orientação legal, o mais importante é procurar um advogado que vai poder te ajudar nisso da melhor forma possível.